Em julho de 2025, astrônomos avistam 3 Ilha Atlas, apenas o terceiro objeto interestelar alguma vez detectado a entrar no nosso sistema solar a uma velocidade impressionante. Mas quando o telescópio espacial James Webb capta um brilho constante e pulsante no seu núcleo, uma luz que nenhuma rocha simples deveria produzir, tudo muda. A intensidade do objeto triplica os valores previstos, sem cauda de cometa nem oscilações. A sua rotação mantém-se com precisão de relógio. Depois surge o espanto. Várias equipas confirmam um batimento térmico que pulsa a cada poucas horas e uma série de sinais de rádio inexplicáveis, incompatíveis com qualquer processo natural conhecido. Se isto for verdade, pode tratar-se da primeira prova de algo construído, e não formado naturalmente, a aproximar-se de nós neste momento. Então, o que é 3 Ilha Atlas? E por que razão a sua chegada deixa os melhores cientistas do mundo a exigir explicações? A 6 de agosto de 2025, no fluxo de dados do telescópio espacial James Webb, um grupo de operadores de espectroscopia NIR detectou algo que não batia certo. As primeiras imagens infravermelhas de um 3 revelavam um brilho concentrado no centro do objeto. Não uma névoa dispersa, nem um coma difuso, mas uma fonte isolada e compacta, suficientemente luminosa para ofuscar o pó envolvente. As medições chegavam limpas, sem indícios de erros instrumentais ou interferência de erupções solares. Nos gráficos brutos, a assinatura térmica destacava-se. Um núcleo branco e ardente que se dissipava em faixas coloridas, tudo centrado num núcleo que nenhum telescópio conseguia resolver. A equipa do Webb, sob a direção da cientista sênior de instrumentos, doutora Lena Marovicha, verificou os registros de calibração e recalculou os dados. A emissão mantinha-se estável, a níveis 3 vezes superiores aos previstos por qualquer modelo para um corpo deste tamanho e distância. Não havia cauda, nem tremores, apenas um farol fixo e inabalável. O chat interno da equipe encheu-se de interrogações. Seria uma desgasificação ou algo completamente diferente? As verificações nos arquivos começaram de imediato. Dados do Hubble e de TESS, de mais cedo no verão, sugeriam já um objeto ativo a brilhar para lá da órbita de Júpiter, muito antes de a luz solar poder ativar a atividade cometária normal. Mas nada naqueles registros igualava a nitidez ou a força das novas imagens do Webb. Para os operadores, era evidente que não se tratava de uma descoberta banal. O calor provinha do interior profundo, não da superfície iluminada pelo Sol. E o que o alimentava desafiava as regras habituais. As equipas de sondagens ópticas, lideradas pelo Grupo Atlas no Chile e por analistas no Hubble, iniciaram as suas próprias revisões. A primeira preocupação era a luminosidade. Por todas as métricas padrão, 3 Ilha Atlas emitia quase 3 vezes a intensidade esperada para um corpo do seu tamanho estimado e distância. Estudos de curvas de luz, ao longo de semanas, mostravam uma saída constante e inalterável. Sem quedas, sem picos, sem vestígios das oscilações típicas causadas por jatos de gás ou superfícies irregulares. Em comparação, cometas comuns intensificam-se e enfraquecem à medida que rodam, com as suas crostas geladas a libertar vapor em rajadas intermitentes. Aqui, o padrão era quase plano, com um período de rotação medido de cerca de 6 horas, suficiente para detectar qualquer atividade superficial significativa, mas nada se manifestava. As imagens de alta resolução do Hubble procuravam a cauda clássica, o jato alongado que indica o gelo de um cometa transformar-se em vapor. Em vez disso, o objeto enchia-se de um casulo em forma de gota apertada, mais um véu do que uma cauda. Os analistas observaram que, mesmo a 6 unidades astronômicas do Sol, onde a luz solar é fraca e a maioria dos cometas permanece inativa, 3 Ilha Atlas já estava em ação, a brilhar no vazio negro. Nenhum modelo de aquecimento solar ou desgasificação padrão explicava a força ou o momento. Estas incongruências deixavam as equipas ópticas perante um enigma, um corpo demasiado luminoso, demasiado constante e demasiado autônomo para encaixar em qualquer categoria conhecida. As regras usuais dos cometas não se aplicavam. Para os investigadores, o passo seguinte era óbvio. Se a luz não vinha da superfície, talvez a resposta estivesse mais no fundo. Analistas infravermelhos da equipa do Webb começaram a examinar os dados em série temporal, à procura de padrões no calor que jorrava do núcleo de 3 Ilha Atlas.
O que lhes chamou a atenção não foi só a potência, mas o ritmo. A cada 4 horas, o brilho central inchava e diminuía num ciclo lento e intencional. O pulso era inconfundível, regular, quase mecânico, com energia a atingir o pico no centro e a irradiar em ondas para fora. Nada de tremores aleatórios, nada de explosões caóticas. Os registros de dados enchiam-se de carimbos temporais, cada um a marcar uma subida e descida que se repetia com precisão assombrosa. A doutora Alina Marovich e o seu grupo correlacionaram os intervalos com a rotação e os parâmetros orbitais do objeto, em busca de uma causa natural. Nada coincidia. O calor não seguia características superficiais nem a entrada solar. Pulsava do interior profundo, imune ao ângulo variável da luz solar ou à distância do Sol. Para os operadores do web, parecia menos uma desgasificação de cometa e mais o pulsar de algo projetado. Observatórios de rádio, da Califórnia à África do Sul, alinharam as suas antenas para 3 Atlas, a cata de qualquer atividade eletromagnética para além do óptico e infravermelho. O Allen Telescope Array, dirigido pela doutora Kavita Ralph, iniciou a triagem percorrendo horas de dados de banda larga, eliminando o ruído de fundo e as interferências de satélites. A equipa detectou algo que não encaixava. Um pulso fraco de banda estreita que se repetia a cada 4 horas, com um ritmo imutável. A análise de Fourier validou o padrão. Um sinal portador estável que se destacava nitidamente do ruído estático, com uma repetição demasiado exata para ser mero ruído cósmico aleatório. Ao longo de várias noites, o pulso manteve-se constante, embora o seu momento se alterasse em sincronia com as variações do vento solar, alinhando-se com as flutuações registradas pelos monitores de meteorologia espacial. Equipas independentes em Mirk e Etelburg confirmaram o sinal, descartando interferências locais e origens terrestres. A persistência do pulso, as suas subtis adaptações ambientais e a sua replicação entre hemisférios levantaram uma questão inevitável. Seria este um processo natural ou uma emissão intencional de algo consciente do seu meio? A meio de agosto de 2025, a anomalia intensificou-se. A transmissão em direto do web captou um clarão repentino. 3 Atlas aumentou o brilho em quase 40% em menos de 1 hora. O satélite de teste, que continuava a monitorizar a partir da órbita terrestre, validou o pico. Todos os telescópios apontados para o objeto registraram o mesmo aumento, não só na luz visível, mas também na emissão térmica. Por um breve instante, o objeto emitiu radiação como se algo no seu interior tivesse ativado. Depois, tão depressa quanto surgiu, os valores estabilizaram, mas num novo patamar mais elevado. O foco virou-se para a órbita. Marco Machelli e a equipa da ESA de objetos próximos da Terra executaram modelos atualizados. O trajeto previsto, baseado em meses de dados, já não correspondia à realidade. Em vez de se deslocar passivamente, 3 Atlas desviou o seu caminho, aproximando-se do plano do Sistema Solar. O grupo de Machelli discutiu as possíveis razões: ejeção de gases, erro de medição ou algo mais enigmático. A aceleração não se adequava a qualquer comportamento conhecido de cometas. Pela primeira vez, os registros sugeriam uma manobra, com o clarão e a alteração de curso sincronizados nos dados. A interrogação tornou-se mais premente. Que tipo de objeto altera o rumo em pleno voo? E por que, aqui, na periferia da eclíptica? A 18 de agosto de 2025, o instrumento NI-SPEC do Webb passou a testemunha aos espectroscopistas. O grupo de Kerry Lees, na Johns Hopkins, assumiu a dianteira, analisando os espectros brutos de 3 Atlas. Os indicadores típicos de cometas e água, gelo, dióxido de carbono estavam presentes, mas sobrepostos a eles surgia um enigma. Várias linhas de absorção não coincidiam com qualquer catálogo conhecido. O perfil de refletividade indicava ligas metálicas, algumas reminiscentes de elementos de terras raras usados apenas em fabricos avançados na Terra. Escondidos nos dados, uns quantos traços alinhavam-se com materiais quânticos teóricos, estruturas descritas em artigos de física, mas nunca detectadas na natureza. Para a equipa, as provas afastavam-se da química cósmica casual e apontavam para algo que, pelo menos nos registros, parecia concebido. No final de agosto, o acesso aos fluxos brutos dos telescópios começou a restringir-se.
Memorandos internos da NASA e da ESA mencionavam novos protocolos de dados, invocando a segurança planetária. O grupo de trabalho SEI, dirigido por um coordenador anônimo, deliberou sobre o envio de um sinal matemático para 3 segundo Atlas. Após um voto tenso, a mensagem partiu, em números primos, a tabela periódica e constantes básicas. 72 horas depois, chegou uma resposta em banda estreita. Precisa ao segundo. O pulso de retorno estava distorcido, mas o seu padrão encaixava na janela da transmissão original. Funcionários das agências bloquearam os dados, redirecionando as comunicações para canais classificados. No exterior, as especulações explodiram. No interior, o ambiente passou de curiosidade para uma prudência mais acentuada. No debate de agosto a 1 ao 4 modelos principais e jatos de gases, aquecimento radiogênico, dispersão de poeira e erros na estimativa de massa foram examinados e considerados insuficientes. Nenhum explicava a sequência completa de anomalias. Agora, com o sobrevoo de setembro iminente, o relógio corre. Todos os instrumentos estarão atentos, na esperança de dados que resolvam de vez o mistério. A 6 de agosto de 2020, o telescópio espacial James Webb detetou 3 segundo Atlas a emitir luz infravermelha 3 vezes mais intensa do que os modelos previam para o seu tamanho. Nas semanas seguintes, as equipas registraram uma assinatura térmica pulsada centralizada, um sinal de rádio repetitivo e um clarão súbito de 40% que coincidiu com uma mudança na sua trajetória. Fatos confirmados por dados do TESS, Hubble e da Agência Espacial Europeia. A análise espectroscópica revelou ligas de terras raras e linhas de absorção desconhecidas nos catálogos atuais. Apesar de revisões independentes múltiplas, explicações naturais como ejeção de gases, decaimento radioativo e dispersão de poeira foram todas descartadas pelo painel de debate da União Astronômica Internacional. A partir do final de setembro de 2025, a sua aproximação mais próxima está para acontecer, com os principais observatórios a preparar-se para um estudo direto. O que é evidente, em 3 segundo Atlas questiona todos os modelos atuais de objetos interestelares, e a sua próxima passagem pela Terra será um momento decisivo para a ciência planetária.